Oh, there's so many yummy vegetarian options out there. You could try like lentil soup, veggie burgers, tofu stir fry. The possibilities are endless. Olá, tudo bem com você? A gente vai meditar hoje em mais uma história fascinante, transformadora, da série sobre Jesus no Evangelho de João. O tema de hoje é a cura do cego de nascença. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa passagem. Olha só, a história já começa com uma pergunta. Uma pergunta que, na verdade, diz muito sobre o pensamento daquela época. Os discípulos veem um homem que nasceu cego e a primeira coisa que eles pensam é: de quem é a culpa? Eles partem do princípio de que todo sofrimento é um castigo direto por algum pecado. É aquela busca, sabe, por uma resposta simples para algo tão complexo. Só que aí vem Jesus e, puf, ele simplesmente vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele fala: pessoal, não é sobre isso. Não foi pecado nem dele nem dos pais dele. Jesus muda totalmente o foco. Ele tira a conversa do porquê isso aconteceu e leva para o para que isso aconteceu. A adversidade, então, deixa de ser vista como um castigo e passa a ser uma oportunidade, um palco para que a glória de Deus se manifestasse. Que mudança de perspectiva, hein? E aqui a gente já tira a nossa primeira grande lição, né? A história nos convida a parar de procurar culpados para as nossas dores. Em vez de ficar preso no porquê, a gente é chamado a buscar o propósito de Deus no meio da situação. É um convite para a gente olhar além do que está na nossa frente e pensar: será que tem algo maior acontecendo aqui? Agora, vamos falar do método que Jesus usa, porque no mínimo, incomum. Ele não faz uma grande oração, não estala os dedos, não. Ele cospe no chão, faz um lodo com a terra e passa nos olhos do cego. E ainda dá uma ordem bem específica. Parece estranho, né? Mas todo esse processo exigia uma coisa essencial do homem: obediência. Uma fé para agir, mesmo sem entender a lógica por trás de tudo aquilo. E a reação do homem é de uma simplicidade que chega a ser poderosa. Ele não discute, não pergunta mas por quê, não hesita. Ele simplesmente vai. Ele obedece. E o resultado é, uau, totalmente transformador. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A obediência dele foi a chave que ativou o milagre. Claro que um milagre desses ia causar um rebuliço, né? Não tinha como passar batido. E as reações foram as mais diversas possíveis. Os vizinhos ficaram naquela confusão. É ele? Não é ele? O próprio homem curado, por sua vez, já começa a testemunhar. E, claro, os fariseus, as autoridades religiosas, já chegam para investigar, com aquela desconfiança de sempre. E aqui a gente chega no ponto central do conflito. É a experiência pessoal batendo de frente com o dogma religioso. De um lado, você tem a verdade simples e inegável do homem curado. A lógica dele é: olha, eu era cego e agora eu vejo. Ponto. Do outro lado, os fariseus, completamente presos nas suas regras. A única coisa que importava para eles era que a cura tinha sido feita no sábado. Para eles, isso era quebrar a lei. A experiência real daquele homem não importava, porque ela desafiava as tradições deles. E isso nos joga direto na segunda lição. Pensa nos pais do rapaz. Eles sabiam o que tinha acontecido, mas na hora de falar, eles dão uma resposta evasiva. Por quê? Medo. Medo de serem expulsos da sinagoga, de serem excluídos. O medo paralisou o testemunho deles. Já o filho, o homem que foi curado, escolhe um caminho diferente. Ele escolhe a coragem. Ele fala a verdade, mesmo sabendo que isso teria um custo alto. E teve. E é aí que ele solta essa frase que é simplesmente genial, uma das defesas mais poderosas que existem. Os fariseus estão lá pressionando com teologia, com regras, e ele simplifica tudo. Olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É o poder do testemunho pessoal, é irrefutável. Ele talvez não tivesse todas as respostas teológicas, mas ninguém podia tirar dele a experiência que ele viveu. Então, por causa da sua coragem, ele é expulso. Fim da história? De jeito nenhum. A jornada dele ainda não tinha acabado. Faltava uma coisa. Aliás, faltava um encontro. O encontro mais importante de todos. E é Jesus quem vai atrás dele. E a pergunta que Jesus faz é reveladora. Ele não pergunta: e aí, como está a visão? Não. A pergunta é sobre fé. Você crê no Filho do Homem? Jesus eleva o nível da conversa. Sai do milagre físico e vai para a identidade espiritual daquele que fez o milagre. É o momento em que a visão dos olhos se conecta com a visão do coração. E a resposta do homem é imediata. É pura convicção. Creio, Senhor.
Aquele que abriu seus olhos físicos agora se revela como o Messias, o Salvador. E com essa declaração de fé, a jornada dele se completa. A verdadeira cura aconteceu ali. E qual é o resultado natural, a consequência direta dessa fé? A adoração. Ele não só diz que crê, ele age. Ele se prostra e adora. E esse gesto finaliza a transformação completa dele, de um mendigo cego a um adorador que enxerga com os olhos e com a alma. É nesse momento que Jesus traz o conceito que amarra toda a história, a ironia da cegueira espiritual. Ele coloca lado a lado o homem que nasceu cego, mas que agora vê de verdade, espiritualmente, e os fariseus, que tinham uma visão física perfeita, mas estavam totalmente cegos. Cegos para a verdade divina que estava bem na frente deles. E aqui está a lição final, talvez a mais forte de todas. O maior perigo não é ser cego e saber disso. O maior perigo é achar que enxerga perfeitamente. É a cegueira de quem não admite que é cego. Os fariseus, cheios de arrogância, não admitiam que não entendiam Jesus. Já o homem curado, com toda a sua humildade, estava aberto para aprender e para crer. A verdadeira visão, ela só começa quando a gente reconhece que precisa dela. E essa história toda termina nos deixando com uma pergunta, né? Uma pergunta para a gente levar para a vida. Assim como os fariseus tinham seus pontos cegos, criados pelo orgulho, pela tradição, quais são as nossas áreas de cegueira? Onde é que a gente talvez tenha certeza de que está enxergando tudo com clareza, mas na verdade pode estar perdendo de vista justamente o que Deus quer mostrar?